Decomposição de vetores. Pessoal, qualquer vetor ele pode ser decomposto em vetores que correspondem às suas projeções sobre os eixos cartesianos. Professor, não entendi nada dessa frase. Bom, vamos entender um pouquinho melhor então, pessoal. Olha só. Vou traçar aqui meu eixo X, vou traçar um eixo Y. Isso aqui poderia ser feito em 3 dimensões, tá, pessoal? Poderia ser XYZ, só que para ficar mais limpo aqui o nosso slide, eu estou fazendo tudo em 2 dimensões, mas a ideia é a mesma para 3 dimensões, tá bom? Bom, eu tenho um vetor qualquer aqui, V, e o que eu estou dizendo é que eu posso construir esse vetor através da soma de 2 vetores que são projeções deles sobre o eixo X. O que isso quer dizer? Eu posso decompor esse vetor e considerar que ele é a soma de 2 outros vetores nas direções do eixo X e do eixo Y, na direção horizontal e vertical. Como obter essas projeções? Pessoal, é muito simples, é como se fosse a sombra desse vetor no eixo. Então, se a gente pegasse a sombra desse vetor no eixo, nós teríamos uma coisa que vai daqui até aqui. Então, eu teria esse vetor aqui, ó. Esse vetorzinho aqui, pessoal, a gente diz que ele é a projeção do vetor V sobre o eixo X. A gente chama ele de Vx. Ou uma outra forma de chamar, a gente diz que esse vetor é a componente x do vetor V. Então, esse Vx aqui, ó, ele é o vetor que é a componente x do vetor V. É a projeção do V no eixo x. A gente pode fazer a mesma coisa no eixo y. Tá aqui, o vetor Vx é a componente x do vetor V. Fazendo a mesma coisa do eixo y, nós caracterizamos o Vy. O vetor Vy é a componente y do vetor V. E aí, pessoal, é fácil da gente mostrar o seguinte, olha só. O vetor V ele pode ser construído como sendo a soma do Vx com o Vy. Dessa forma aqui. E aí no desenho ficaria desse jeito aqui, ó. Eu trago o Vx para cá e o Vy para lá, e a gente acabou de aprender a soma, né? Fica claro de enxergar. Se eu pegar o Vx e somar com o Vy, o vetor que vai do ponto de partida até o ponto de chegada é a soma, né? Então o vetor V ele é a soma do Vx com o Vy. Então, ao invés de usar o vetor V para vários problemas, nós podemos usar suas componentes perpendiculares, Vx e Vy. Beleza, galera? Bom, professor, beleza, mas como que eu encontro o tamanho desses caras aqui? Aí é simples, de novo a gente tem aqui um triângulo retângulo, né, pessoal? Então, se a gente pegar esse ângulo alfa aqui de inclinação em relação ao eixo x, a gente consegue construir as componentes, o tamanho das componentes, o módulo das componentes, em relação a esse ângulo de inclinação aqui, ó. Então, se eu sei o módulo do vetor V e esse ângulo, ou seja, a orientação dele, se eu tenho o vetor na forma módulo ângulo, eu consigo achar as suas componentes. A ideia é muito simples. Cosseno do alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, está aqui. Importante, parêntese sobre notação. Quando a gente escreve a letra com a setinha em cima, ela é um vetor, ela é representada por uma seta. Ele é um ser geométrico. Quando a gente coloca sem a seta, nós estamos falando do módulo desse vetor, ou seja, do tamanho. Então, esses caras aqui são números. Esses caras aqui são vetores. Aqui, pessoal, eu posso dividir, porque são números. Aqui eu não posso fazer operações diretas com números, porque eles são vetores. As operações aqui elas são geométricas. Então, lembre disso. Com a setinha, eu estou falando de um vetor que obedece à álgebra vetorial. Sem a setinha, eu estou falando do tamanho do vetor, do módulo do vetor, que é um número. Ela respeita a álgebra tradicional com números, beleza? Então, a gente pode pegar esse V, que é o vetor V, que é a hipotenusa, e passar para o outro lado multiplicando. E a gente chega que a componente x do vetor é igual ao módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Essa aqui é o módulo, vai fornecer o módulo da componente x do vetor V. Fazendo a mesma coisa para o seno, a gente chega que o Vy vai ser o vetor V, o módulo de V, vezes o seno do ângulo alfa. Então, as duas ideias são iguais aqui. O seno é o cateto oposto sobre
a hipotenusa. Então, pessoal, se eu te forneço o módulo do vetor e o ângulo, você consegue achar as componentes desse vetor, ou seja, você consegue decompor esse vetor em vetores que somados fornecem ele de volta, só que esses vetores aqui são mais fáceis de trabalhar porque eles estão ou na horizontal ou na vertical, eles estão ao longo dos eixos cartesianos, beleza, pessoal? Então, muitas vezes é interessante decompor o vetor porque isso facilita na hora de resolver os problemas, tá bom? Essa é a ideia da decomposição. Bom, agora que a gente aprendeu a decompor os vetores, essa ideia de decomposição ela é muito interessante porque a gente vê que a gente consegue usar um outro cara para caracterizar vetor de uma forma mais elegante. A gente consegue escrever um vetor de uma forma um pouquinho mais bonita em termos das suas componentes. E aí fica mais fácil de trabalhar. Essa forma, pessoal, é utilizando uns carinhas chamados vetores unitários. E eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue escrever um vetor, descrever ele, através dos vetores unitários, e isso facilita muito nossa vida. Primeira coisa, o que são vetores unitários? Os vetores unitários eles são vetores que possuem módulo 1, eles têm módulo unidade, eles não têm dimensão, ou seja, não têm unidade, e a função deles é especificar uma orientação. Uma orientação, pessoal, pré-determinada no plano cartesiano que você estiver trabalhando. Aqui nós poderíamos ter vetores unitários, por exemplo, em coordenadas polares ou em coordenadas cilíndricas e etc. Aqui eu vou mostrar para vocês nas coordenadas cartesianas tradicionais. Então, temos lá nossos eixos x, y, z, e a gente vai criar um vetor unitário indicando a orientação de cada uma dessas direções, na direção x, na direção y, na direção z. Então, o vetor unitário na direção x, a gente chama de i-chapéu. I-chapéu, isso aqui é um vetor unitário no sentido positivo do eixo x. O vetor j-chapéu é um vetor unitário no sentido positivo do y. E o vetor k, ele é o vetor unitário no sentido positivo do eixo z. Alguns livros trazem aqui, pessoal, como x-chapéu, y-chapéu e k-chapéu, beleza? Mas o livro que a gente está usando, que é o Halliday, ele traz como sendo IJK. Então, I na direção X, J na direção Y e K na direção Z. E a gente consegue escrever qualquer vetor em termos dos vetores unitários, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, qualquer vetor pode ser escrito em termos desses caras, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Olha só a ideia. Vou pegar aqui um plano em 2 dimensões para facilitar, mas funcionaria da mesma maneira para 3 dimensões, tá, pessoal? Vou pegar o mesmo vetor do exemplo anterior, V, e nós vimos que ele tem as componentes Vx e Vy. Só que se a gente olhar aqui, pessoal, a componente x aqui, ó, se cada quadradinho tem 1 metro, e não precisava nem dessa unidade, vamos dizer que cada quadradinho tem 1 unidade aqui, o vetor Vx ele é um vetor que tem 7 unidades na direção i, ou seja, na direção do sentido positivo de x. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o vetor Vx ele pode ser escrito em termos do vetor unitário como sendo 7i. Então, são 7 unidades na direção positiva do eixo x. Beleza? A mesma coisa a gente pode fazer para o vetor Vy, para a componente y do vetor V. Está aqui, ó, são 4 unidades subindo. Então, são 4 unidades no sentido positivo do eixo y, ou seja, ao longo do sentido do vetor j. Então, se o vetor V é dado pela soma do Vx com o Vy, nós podemos escrever o vetor V dessa maneira. Ele é 7i mais 4j, ou seja, ele corresponde a 7 unidades na horizontal no sentido positivo, mais 4 unidades na vertical no sentido positivo de y. E escrever os vetores dessa forma aqui, pessoal, da forma unitária, facilita muito a nossa vida para resolver vários problemas. Então, uma outra forma da gente representar e escrever um vetor é na forma unitária. Então, nós temos 2 maneiras de fornecer as informações sobre um vetor. Nós podemos usar o método de módulo ângulo,
em que você me fornece o tamanho pelo módulo e a orientação pelo ângulo. Ou nós podemos usar direto a forma unitária, que você vai me fornecer o tamanho das componentes em cada direção. E aí a gente também consegue caracterizar o vetor e desenhar ele direitinho. Beleza? Agora é importante você saber como transitar de um para o outro. Se eu tenho o vetor escrito na forma unitária, como que eu posso escrever ele na forma módulo ângulo? Ou o contrário, se eu tenho o vetor na forma módulo ângulo, como que eu posso escrever ele na forma unitária? Então isso é uma coisa que a gente vai responder agora nos próximos passos, tá bom? Então, primeira coisa, se eu estou pensando em transitar para módulo ângulo, eu preciso pensar nesse ângulo, né? E aí acho que fica fácil da gente perceber que esse ângulo, o módulo, vai ser dado pelo Pitágoras. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, então eu vou ter Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, módulos, tá pessoal? Módulos igual a V quadrado. Pessoal, o módulo do Vx é 7, porque é o tamanho dele, é o comprimento dele. Lembre que o vetor I é unitário, ele não tem tamanho. Então, o tamanho desse vetorzinho aqui é 7. O tamanho desse vetorzinho aqui é 4. Então, para achar o módulo do vetor V, para passar da forma unitária para a forma módulo ângulo, nós precisamos encontrar esse módulo. Só usar o Pitágoras, nós vamos ter que o módulo do vetor V ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo as continhas aqui, nós encontramos aproximadamente 8,06 metros. Bom, ou seja, o que a gente percebe? O módulo ao quadrado de um vetor é igual à soma dos módulos ao quadrado das suas componentes, beleza? Se esse vetor fosse em 3 dimensões e tivesse uma componente z, era só somar aqui, mais vz ao quadrado, que nós teríamos o módulo do vetor do mesmo jeito. Beleza, pessoal? E agora a gente tem que achar o ângulo do mesmo jeito do exemplo anterior, tá? Então, tangente ao Vy sobre o Vx, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso quer dizer que é 4/7. E tirando arco tangente, esse ângulo é de aproximadamente 29,7 graus. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente fez? Eu peguei o vetor, escrevi ele na forma de vetor unitária, e a partir disso eu consegui escrever ele na forma de vetor, na forma de módulo e ângulo. Então a gente pode usar as duas maneiras, tá, pessoal? Às vezes é melhor usar módulo ângulo, às vezes é melhor unitário, mas em geral a gente vai usar mais a forma unitária, tá bom? Porque é mais fácil de trabalhar. Bom, então aqui a gente tem essa ideia. Para fazer o contrário, pessoal, se você tem a forma módulo ângulo e o ângulo, né? Você tem essa forma e quer passar para essa, é só decompor e achar as componentes, que é o que a gente fez no slide anterior, beleza? Então, se eu tenho a forma, o vetor na forma unitária, eu uso essa equaçãozinha para achar o módulo e uso a tangente para achar o ângulo. E se eu tenho o vetor na forma módulo ângulo, eu uso decomposição para escrever ele na forma unitária e a gente consegue transitar de uma para outra e isso facilita a nossa vida. Tranquilo? Bom, então agora a gente pode resolver o probleminha de somar vetores na forma unitária. Pessoal, isso fica bem mais fácil de trabalhar a soma, ao invés de fazer lá na forma geométrica que a gente fez no começo da aula, a gente pode usar a forma unitária, que é bem mais agradável. Então vamos somar os vetores agora na forma unitária. Então vamos pegar os mesmos vetores que nós tínhamos antes. Então vamos pegar o nosso vetor A. Quem é o vetor A? Vamos construir o vetor A aqui, pessoal. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades no sentido positivo do eixo horizontal, do eixo X, e sobe 3 quadradinhos. Então, eu tenho 3 unidades subindo no sentido positivo do eixo Y. Então, como que eu escrevo o vetor A de forma unitária, na forma dos vetores unitários? Vai ser 5i, ou seja, 5 unidades na direção positiva do eixo X, mais 3j, mais 3 unidades na direção positiva do eixo Y. Então, essa é a forma unitária de escrever o vetor A. O vetor B, ele vai ser 2 unidades para a direita, então são 2i, e ele desce 4 unidades. Então, agora o sentido
é contrário ao sentido do j, então vai entrar negativo. Então o vetor b ele vai ficar 2i menos 4j, porque eu estou descendo 4 unidades na direção y. Então está aqui. Meu vetor b é 2i menos 4j. 2 unidades na horizontal para a direita e 4 unidades na vertical para baixo. Como é para baixo, aparece negativo aqui. E a soma desses dois vetores, pessoal, a soma S aqui do A mais B, vai ser dada pela soma algébrica das componentes. Então aqui é interessante porque a gente vai usar a álgebra que a gente já conhece para somar os vetores. Só que a gente vai fazer isso carregando as direções. Olha como é que vai ficar. Eu tenho o vetor A, que é o 5i mais 3j, mais o vetor B, que é 2i menos 4j. Então, pessoal, eu tenho que somar o i com o i e o j com j. Então, 5i mais 2i dá 7i. 3j menos 4j dá menos j. Então, o vetor soma ele é 7 unidades na direção horizontal para a direita, porque é positivo, então no sentido positivo do eixo x, e uma unidade no sentido negativo do eixo y, ou seja, uma unidade para baixo. E a gente pode verificar se isso é verdade, olha só. Vamos realizar a soma geométrica, né? Pega o vetor A do jeitinho que ele é, traz o vetor B, o começo do B para o final do A, e o vetor soma é o que vai do ponto de partida até o ponto de chegada. E olha que interessante, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades para a direita, é o meu 7i, e uma unidade para baixo, é o meu menos j. Então está batendo a forma geométrica aqui do vetor com a representação unitária desse vetor. Então essa é uma forma bem interessante de representar vetores e de somar vetores. Beleza, pessoal? Então, quando a gente soma vetores que estão escritos na forma unitária, basta que nós somemos as componentes de cada vetor. A gente soma as componentes horizontal com horizontal, vertical com vertical, e a gente tem o resultado do vetor soma. Beleza?